Vamos ter uma ideia agora de quais atividades dependem do estudo de impactos ambientais, consequentemente do RIMA. Uma estrada de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento, como essa que foi colocada na figura. Precisa ter esse estudo antes de construir. Portos, terminais de minério, terminais de petróleo, terminais de produtos químicos. É fácil, né, quando a gente olha uma figura como essa, né? Olha a quantidade de material que circula, olha a quantidade de poluentes que podem estar sendo gerados nessa região, nesse empreendimento, tá? Questão de ferrovias, né? Construção de ferrovia, construção de aeroporto, precisa do EIA, RIMA. Olha aí a foto, né, do nosso aeroporto, né, do Recife, Gilberto Freire, é Jaboatão na divisa com Recife, né? Construção de oleodutos, gasodutos, minerodutos, né, ou seja, dutos que estão transportando matéria-prima, tá? Geralmente é produto gasoso ou líquido, mas você pode ter um mineroduto também. Pela foto você vê, né, são quilômetros de extensão, então a sua construção e operação vai estar certamente causando poluição, e aí precisa então ser feita uma análise dos impactos ambientais. Troncos coletores e emissários de esgoto sanitário também precisa, então toda essa tubulação de esgoto que passa pelas cidades, né, que leva os efluentes industriais e urbanos, residenciais, precisa passar por um estudo de impactos ambientais. Linhas de transmissão acima de 230 kV, né, que são essas linhas de alta tensão, precisam de um estudo de impactos ambientais também antes da sua edificação. Extração de combustível fóssil, então eu coloquei como exemplo uma plataforma, né, offshore de exploração de petróleo e gás, mas você poderia ter aqueles cavalinhos mecânicos que, por exemplo, em Sergipe e no Rio Grande do Norte são muito comuns, né? Então, é o petróleo que ele está no continente, né? Onshore. Isso aí a gente vê muito em petróleo. Posso até depois fazer uma aula sobre isso. Obras hidráulicas, né? Para explorar recursos hídricos, barragens, diques, né? Obras de saneamento, obras de irrigação, canais de navegação, transposição de bacias, como a do São Francisco, né? Então, aí você está vendo uma barragem, né? Então, está represando a água para depois usar para geração de energia elétrica. Isso causa muito impacto ambiental, precisa, sim, de um estudo. Outra atividade que impacta bastante, né, é a extração de minérios, né? Nós dependemos muito ainda, né, dos minerais, então, ferro, cobre, uma série de minerais importantes, né, de minérios importantes para as indústrias, a indústria de base, o aço, né, você precisa aí bastante aí da extração de minério e é uma atividade que polui bastante. Olhem a foto, né, você está vendo um terreno já todo recortado, então ocorre uma mudança brusca, né, da paisagem, né, do local. E também precisamos de um estudo de impactos ambientais nessa figura de baixo, que é um aterro sanitário. Não sei se vocês já estudaram, né, como é construído um aterro sanitário. Você tem, basicamente, é o que? Uma piscina, né, um buraco que você cava no terreno, e aí você cobre ele todo com lona, porque à medida que o lixo vai se decompondo, você vai gerando, né, o chorume, que é uma carga orgânica alta, né, e gás metano. Então, esse chorume ele pode contaminar o lençol freático, né? Então, vai por capilaridade penetrando na terra e atingindo água boa, né? Que está passando ali nos lençóis freáticos. Então, você tem que colocar essas lonas plásticas para fazer uma impermeabilização. E os caminhões, não sei se vocês observaram na figura, né? O caminhão ele está bem pequenininho aqui na foto. Então, todo dia chega o caminhão da prefeitura despejando lixo aí nesse aterro, nesse buraco, né? E até que uma hora ele vai estar cheio, né? Quando ele estiver cheio, meio que você já não tem mais como usar esse aterro. Então, você tampa e em cima pode virar uma quadra poliesportiva, um parque para a cidade. Então, você ainda aproveita essa área depois. O que você precisa fazer são dutos para canalização desse gás metano, que é o biogás, né, o produto da decomposição da matéria orgânica,
E esse biogás você pode reaproveitar, inclusive, para geração de energia. Aí você precisa limpar, purificar esse gás para estar reaproveitando, tá? Por isso que é importante, né, a gente diminuir a quantidade de resíduo que a gente joga fora, diminuir esse lixo, porque não tem tanto espaço assim, né, no nosso planeta para a gente estar colocando todo esse material para decompor. Nesse aterro, quantos anos vai demorar, né, para que todo esse resíduo seja decomposto? Se você pensar no plástico, são mais de 100 anos, né? Então, realmente, a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização ambiental, tá? E imagina lixo tóxico, lixo perigoso, lixo hospitalar, tem todo um tratamento também especial, né? Então, a incineração, ela acaba sendo a alternativa mais adequada. Usinas de geração de energia elétrica acima de 10 megawatts, né? Então, pega, por exemplo, um parque eólico. Hoje a gente tem turbinas com mais de 3 megawatts cada, né? No Brasil é em torno de 2 a 3 megas, né? As turbinas instaladas nos últimos anos, mas hoje, por exemplo, lá em Roterdã, tem um porto que tem a maior turbina eólica do mundo. Uma turbina produz 12 megawatts. Então, não é a quantidade de turbinas que vai fazer você ter que fazer o estudo de impactos ambientais ou não, é o quanto de energia ela está gerando, tá? Mas aí poderia ser qualquer usina, não necessariamente eólica, tá? Você pode ter uma usina solar que também precisa do EIA, tá? Estudo de impacto ambiental. Uma destilaria de álcool, uma petroquímica, né? Então, uma usina sucroalcooleira precisa também do EIA, como está aí na foto, né? Uma destilaria de álcool que eu coloquei para vocês. Distritos industriais, não sei se quem está assistindo a aula, que é lá do IFPE, está reconhecendo essa foto de cima, né? É o complexo industrial, né, e portuário de Suape. Tá? Então, você vê, é um conglomerado, né, de empresas, e aí, para que esse complexo seja, né, autorizado a funcionar, precisou ser feito um estudo de impactos ambientais, de impacto ambiental. Exploração econômica de madeira ou lenha, né, acima de 100 hectares, precisa também do estudo. Olha como, né, você altera drasticamente a paisagem, né? Então, precisa ter um reflorestamento, né, um replantio, senão você não vai ter mais árvores para as gerações futuras. Essa imagem, para mim, é muito chocante. Eu fico bastante impactada com a exploração da madeira. Agropecuária, né, o agronegócio. Eu coloquei aqui uma foto do gado, criação de gado, mas você pode considerar também a vegetação aí desse ambiente. Então, você tem aí plantação de milho, de cana-de-açúcar, soja, agronegócio. Então, tanto, né, a criação de animais quanto a produção agrícola, tá? Então, agropecuário nesse sentido, acima de 1.000 hectares precisa ter o estudo de impacto ambiental. Haja vista que o gado, né, polui com os seus excrementos. Então, você pode ter uma quantidade grande de matéria orgânica sendo produzida, e aí você tem o chorume, né, contaminação de lençol freático, a questão dos agrotóxicos que estão sendo lançados, poluindo rios, riachos da região, tá? Então, é realmente uma atividade importante de ser controlada. Atividades que vão consumir carvão vegetal, né, que é igual o carvão de churrasco que a gente usa em casa. Então, essa montanha aqui preta, né, é carvão vegetal triturado que está servindo de matéria-prima aqui para essa indústria. Pode ser uma indústria sementeira, por exemplo, tá? Acima de 10 toneladas por dia de carvão que ela consome, precisa fazer esse estudo. Ok? Então, são atividades que eu estou colocando aqui como exemplo, tá? Claro que vão ter atividades que não estão se enquadrando nesses critérios que eu coloquei, mas que o IBAMA vai obrigar que seja feito o estudo, tá? Ou algum órgão estadual, municipal competente, né? Seriam as secretarias de meio ambiente. E aí a empresa, né, o empreendedor que precisa construir uma estrada ou construir um parque eólico, o empreendimento que seja, ele tem que dar entrada no município onde vai ser feito esse empreendimento, e aí com toda uma documentação que ele providencia, né? Então,
esse estudo de impactos ambiental, que é a cargo dele, né, preparar alguns formulários, né, de requerimentos, e documentação de que é uma empresa que é idônea, né, está regular junto ao conselho regional ao qual ela é filiada, a empresa que vai construir o empreendimento também não tem nenhuma... ela não tem nenhum débito, né, vamos dizer assim, fiscal. Tá? E aí o processo ele vai tramitar, tá? Uma análise rápida inicialmente da documentação, em torno de 15 dias, e depois pode demorar até 3 meses para ser feito um parecer técnico final sobre esse estudo. E aí a resposta é aprovado, reprovado ou, né, tá aí no limbo, né, com algumas pendências que precisam ser resolvidas junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente. Okay? Então, não é um processo rápido, né? Por isso que existe muita crítica em relação à legislação brasileira, mas é necessário, né, você ter essa etapa de análise pensando aí no principal objetivo, que é a preservação dos recursos naturais. E aí a gente olha aqui, né, para fechar nossa aula, o terreno da refinaria Abreu e Lima, que eu usei como exemplo para a aula de hoje, antes da construção e agora ela já em operação, né, na figura número 2. Pelo mouse, observem aqui o tamanho dos caminhões. Então, é um terreno gigante, né, que é onde foi feita a terraplanagem. Por isso que na época dessa construção foram encontrados muitos achados arqueológicos, cerâmicas pertencentes a judeus que inicialmente habitavam a região, peças aí do período colonial. Então, com tudo isso, moedas, né, esses achados arqueológicos, eles foram, né, preservados e foi montado um museu, né, pela Petrobras em cima desses achados, tá bom? E aí existe, né, uma legislação que veio depois, mas já temos aí alguns anos, né, que foi de 1994, que você, para ter a sua licença, né, de implantação e de operação do empreendimento, como é um processo demorado e tempo é dinheiro, né, então as empresas, por essa pressa, acabam conseguindo uma licença preliminar, é o que aqui no slide a gente está chamando de LP, tá? Então, você faz um relatório ambiental preliminar e aí ele tenta acelerar um pouco o processo, né? Então, se esse relatório já for suficiente para você ter o licenciamento, você já consegue a licença preliminar. E aí você já vai dando andamento, né, no seu projeto. Então, todo empreendimento tem que ter essa análise, como eu sempre estou reforçando aqui, pelo tripé da sustentabilidade, né? Qual é o benefício ambiental, o benefício econômico e o benefício social que a gente consegue com esse empreendimento, tá? Então, essa licença ambiental, então, para a gente fechar aqui a aula, né, o que a gente tem que entender é que ela é feita, né, não apenas pensando no meio ambiente, tá? Mas sim no tripé da sustentabilidade. Tá? Um passo muito importante, então, a conquista de uma licença ambiental. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê, então, numa próxima videoaula. Obrigada!